Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim fazer a retrospectiva literária de 2023, elencando também, como sempre, os meus 10 livros favoritos do ano. Eu sentei pra fazer essa retrospectiva ontem e foi engraçado, porque alguns dias atrás a minha amiga Luísa tinha me perguntado, né? Ela tinha me pedido um spoiler de quais livros iam aparecer entre os meus favoritos do ano. E eu com muita sinceridade respondi: amiga, eu não faço ideia. Acho que eu começo essa retrospectiva falando algo que vocês que são frequentadores mais assíduos do canal já perceberam. Eu não vou falar de novo nesse vídeo que eu voltei, porque assim, né, me sinto falando churumelas. Os últimos 3 vídeos que eu fiz eu acho que eu falei que eu voltei. Mas esse ano foi assim, acho que desde que eu comecei o canal foi o meu ano mais turbulento no quesito leituras. E engraçado, porque teve outros anos que foram bastante atribulados e movimentados também, mas não sei, esse foi o ano que afetou mais a minha frequência de leituras. Alguns momentos por falta de vontade mesmo. Eu tive ressacas literárias bastante longas esse ano, recebi muita visita também, viajei, e a verdade é que de outubro a dezembro, acho que pela primeira vez desde que eu aprendi a ler, eu me senti uma não leitora, porque eu li o mesmo livro de outubro a dezembro, e era um livro de 400 páginas, né? Eu já, sei lá, já levei 20 dias pra ler Ana Karenina. Então, passar 3 meses com um livro de 400 páginas, sendo que em vários desses dias eu não li, eu acho que eu cheguei a passar 20 dias seguidos sem abrir o livro. E isso é muito maluco na minha vida. E é muito louco eu falar que em 2024 eu espero que seja diferente, porque, bem, eu tô grávida, né? Então em 2024 eu vou ter uma companheirinha aí, uma companheirinha nova nos meus dias, que provavelmente vai dificultar também as leituras, mas eu pretendo continuar lendo, então vamos ver no que vai dar. A leitura sempre foi muito importante pra mim, sempre ocupou um espaço muito importante na minha vida, e mesmo com essa vida literária bagunçada que eu tive nesse ano, eu trouxe aqui as estatísticas. Foram 40 livros lidos, foi sim a minha menor média dos últimos anos. Teve um ano, já não me lembro qual, que eu cheguei a ler 70 livros, e aí eu passei os próximos 3 anos colocando na minha meta chegar nos 70 livros. Nunca mais eu consegui. Mas eu cheguei bem perto, acho que eu bati 68 em um ano, e aí depois eu comecei a ficar ali ao redor dos 50, 52, 50, 53, 48, mas esse ano, né, foram 40, sendo que até outubro a lista foi mais linear e em outubro tudo desandou, e como eu falei, né, eu passei de outubro a dezembro lendo a mesma coisa. Trouxe aqui, né, algumas estatísticas que eu sempre gosto de trazer, vou colocar os gráficozinhos aí na tela, e esse ano eu usei para fazer esses gráficos a planilha de leituras da Luara França, que é uma criadora de conteúdo literário também, que trabalha com literatura já há anos, que eu gosto bastante. Eu vou colocar o link do vídeo dela no TikTok, onde ela ensina a baixar essa planilha e utilizar. Eu gostei bastante. Na verdade, ela disponibilizou agora no final de 2023 para quem quisesse baixar para usar para 2024, mas eu já aproveitei, baixei uma versão para 2024 e outra em que eu cataloguei todas as minhas leituras de 2023, porque quando eu vi que ela fazia os gráficos ali sozinho, eu fiquei muito feliz. Então são esses gráficos que eu vou mostrar aqui, e confiram o perfil da Luara aqui embaixo. Eu confesso que eu não tenho TikTok. Se eu tivesse TikTok eu teria lido bem menos, eu tenho certeza disso. Eu não quero cair, né, nesse limbo dessa rede social aí, mas felizmente a Luara compartilhou esse vídeo no Instagram também, e foi por lá que eu achei, e eu achei a planilha dela bem interessante. Bem, então vamos às estatísticas, né? Dos 40 livros que eu li nesse ano, 32 deles foram escritos por mulheres. Eu acho que foi a minha maior média. Foram 80% dos livros lidos escritos por mulheres. Né, eu já falei assim, eu sinto que eu me repito em todos os vídeos de lidos do ano, mas é uma busca minha sim, ler mais mulheres, que cada vez mais se torna natural. Como eu brinco, às vezes eu preciso pôr uma cota homem na minha estante pra eu ler alguns autores que eu quero, porque o meu interesse e a minha preferência acabam sempre circundando nas escritoras mulheres, né? Eu frequento o clube de leitura Leia Mulheres também,
Então, sigo muitos perfis literários que também seguem esse movimento, né? Perfis sumariamente também tocados por mulheres. Então, enfim, acaba sendo uma escolha natural pra mim. Eu não contabilizo durante o ano. Chega no final, eu vejo a estatística e falo, caraca, né? 80% dos livros lidos foram escritos por mulheres, 7 foram escritos por homens e um deles foi escrito por um casal, né? O livro A Influencer foi escrito por Ellery Lloyd, que é um pseudônimo de um casal. Do Reino Unido, então uma mulher e um homem, e aí eu marquei a categoria outros, ao invés de marcar como feminino e masculino ao mesmo tempo, então teve isso daí. Em relação ao gênero desses livros, né, um deles foi uma HQ, um deles foi um livro de contos, né, eu leio muito mais romance em prosa do que qualquer outra coisa, eu leio pouquíssima poesia, esse ano não teve, e eu leio muito pouca história em quadrinhos, às vezes eu fico tentando me animar, preciso ler mais quadrinhos, mas aí quadrinho tá sempre tão caro, e aí eu acabo priorizando outros livros que eu quero mais, enfim, acabo nunca comprando. Esse quadrinho que eu li, inclusive, foi o Arlindo, que é um livro muito lindo da Ilustra Lu, uma ilustradora brasileira, que escreveu essa história muito fofa sobre um menino LGBT tentando se encontrar, né, com uma família extremamente homofóbica. É um livro muito fofo que eu ganhei de presente da minha amiga Milena, que sempre recomendou essa leitura, e ele foi uma companhia perfeita para um fim de semana que eu não tava muito legal. Eu falei, eu guardei Arlindo para um momento em que eu precisasse dele, porque eu sabia que ia ser um livro fofo, um livro colorido, um livro cheio de músicas de Sandy Júnior, enfim, não ia falar especificamente dele agora, mas foi a única HQ que eu li no ano, então acabei comentando. E eu li também um livro de contos, que é A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir, outro presente de outra amiga maravilhosa, a Tari, e que ela me recomendava efusivamente esse livro há muito tempo, e por fim ela cansou de me recomendar e ver que eu não comprava, ela me deu de presente, e o livro é realmente muito bom. Vou falar um pouquinho mais sobre ele na lista dos 10 mais, porque ele entrou lá, spoiler. E por fim, né, eu li 30 livros de ficção. Eu vou dizer, eu acho muito difícil colocar livros em gêneros. E aí eu abro as fichas catalográficas e tá tudo ficção literária, ficção brasileira, ficção portuguesa. E daí por fim eu desisti. Eu acho que as únicas subcategorias que eu criei dentro de ficção foi pra distopia e fantasia, que são os que eu acho assim mais óbvios. O resto enfim, não tinha nenhum de ficção científica assim super óbvia. Também romance romântico é algo que eu leio pouquíssimo. No fim eu acho que tudo acaba sendo ficção mesmo, então 30 dos 40 livros foram de ficção e 8 foram de não ficção, sendo que desses 6 foram bem autobiográficos. Um deles, né, um desses dois que não são estritamente autobiográficos, é o Frantumaglia, da Helena Ferrante, que fala sobre o processo de escrita. Não deixa de ser um tanto autobiográfico, mas ela não fala da vida dela, né, e sim do processo de escrita dela, ele é mais focado nisso. E o outro, pensando agora rapidamente, eu me esqueci, mas os outros 6 são bem autobiográficos, não necessariamente são autobiografias, tá? Eles são autobiográficos, né? Então eles são livros de não ficção escritos pelos autores contando, alguns contam sim suas histórias de vida, alguns não, né? Alguns focam em partes de suas vidas ou nichos específicos. Então um desses livros fala da relação da moça, 2 desses livros na verdade falam da relação das narradoras com as suas mães, um fala da relação do narrador com seu pai. Então enfim, fiquei surpresa aí que foram 6 livros autobiográficos. E aí, falando em formato, essa estatística me assustou. Dos 40 livros que eu li esse ano, 38 foram livros físicos. Não era pra me assustar, né? Porque afinal de contas, olha o tamanho dessa estante atrás de mim. Mas eu sempre tenho a vontade de começar a ler mais no Kindle também. Tudo bem que assim, eu preciso urgente comprar um novo Kindle, porque meu Kindle está capenga. Só que daí eu fico, preciso comprar um Kindle novo pra ler 2 livros no ano, só que ao mesmo tempo eu fico, também só li 2 livros por ano porque o meu Kindle está capenga. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A desculpa que eu arrumo pra mim mesma é que quando eu comprar um Kindle com luz, eu vou ler mais no Kindle. Quem sabe amamentando de madrugada. Eu adoro mentir pra mim mesma e falar que eu vou ler enquanto eu amamento de madrugada. Vocês estarão aqui durante esse ano, no segundo semestre, pra rir da minha cara quando eu vier aqui falar que a realidade é que eu tava caindo de sono em cima da neném e, obviamente, eu não li de madrugada. Mas enquanto eu posso ter esperança, por que não terei, né? Mas pra isso eu preciso do Kindle com luz. Mas na real, gente, o meu Kindle, ele é muito velho. Ele é da época que a primeira geração do Kindle não tinha luz, né? Assim, primeira geração não,
Ai meu Deus, aquele que não é nem o Paperwhite, nem o Oasis, enfim, aquele que é o Kindle básico, ele não tinha luz. Hoje em dia isso já mudou. Desde a primeira, do primeiro aparelho eles já têm luz. Então esse é o problema que eu pretendo resolver. Mas além disso, como eu falei, ele tá muito velho. Então antes a bateria do Kindle durava, sei lá, 3 livros. E agora eu tenho que carregar ele 4 vezes durante a leitura de um livro. E daí às vezes eu vou pegar e ele tá sem bateria. Enfim, desabafos. Mas essa estatística não me deixou feliz, né? Por mais que eu queira muito prestigiar esses milhares de livros físicos que eu tenho atrás de mim, eu gostaria de ler mais no Kindle sim, até porque é bastante prático e eu queria usar mais essa tecnologia. Bom, agora, né, que eu já fiz esse apanhadão com as estatísticas do ano, eu vou entrar na parte favorita de vocês e da minha amiga Luísa, que queria spoilers e não teve, não por maldade, mas porque eu realmente não fazia a menor ideia. Como eu falei, eu fiquei tão perdida na minha vida literária de outubro a dezembro que eu não sabia nem o que eu tinha lido no ano. Eu sentei pra fazer essas estatísticas e fui olhar no Scooby, graças a Deus eu registro todas as minhas leituras, porque foi lá que eu descobri, eu li isso esse ano, eu li isso esse ano. Então vamos lá. O primeiro comentário que eu tenho a fazer sobre isso é que eu acho muito engraçado, né, como é extremamente individual a forma de escolher favoritos e fazer avaliações, né, cada um sente e pensa, raciocina de um jeito. E eu tive que rir da minha cara, porque eu só dei, acho que um ou dois 5 estrelas esse ano, e ele não é o meu livro favorito do ano, sabe? Sei lá, eu acho que às vezes eu dou 5 estrelas pra um livro que ele é exatamente aquilo que ele se propõe, ele me tocou, né, mas ainda assim tem livros que eu acho que são 4 estrelas, que talvez faltaram alguma coisa, mas que me marcaram mais. Não sei dizer, não sei explicar. Sei que trouxe aqui os 10 livros que eu mais gostei de ler esse ano e vou comentar sobre eles rapidamente com vocês. Bom, então em 10º lugar na minha lista está A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Esse livro eu tenho uma história engraçada pra contar sobre ele. Eu provavelmente contei no vídeo resenha, mas você pode não ter visto, então eu vou repetir aqui, que eu descobri esse livro um dia quando eu tava passeando na livraria. E ele foi comparado com Grande Gatsby. E apesar de que, assim, Grande Gatsby não é um favorito da minha vida, algo que eu pretendo reler pra consertar, porque é um desses clássicos que eu tenho a sensação de que eu li muito rápido na hora errada e não peguei o suficiente. Então é um dos livros que eu quero reler. E na época eu tava meio afim, assim, da ideia de reler Grande Gatsby. Mas só que eu não fiz isso ainda, também não comprei uma outra edição, porque a minha não é tão boa assim. Mas aí eu caí de paraquedas nesse livro, que ele é bastante comparado com o Grande Gatsby, também se passa na elite nova-iorquina de alguns anos atrás, aí eu já não tô me lembrando em que época ele passa, eu chutaria década de 50 ou algo assim, e eu me interessei pelo livro, fiquei namorando ele um tempão, comprei o livro. E aí, esse box aqui que vocês estão vendo é o box Volta ao Mundo em Clássicos, que foi lançado pela Tag Livros, que é uma coleção de 7 livros clássicos, se eu não me engano, que Gabriel, meu marido, me deu de presente. Só que eu não computei na minha cabeça quais eram, afinal, os 7 livros que tinham dentro desse box. E daí um dia minha amiga Ana Vitória tava aqui no meu sofá e ela pediu pra ver o box, e aí ela foi mexendo e foi olhando os livros, e aí ela, lendo em voz alta os títulos, falou A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Daí eu, o quê? Eu tinha comprado, né, a outra edição sem saber que esse livro tava dentro do box. Então depois acabei dando de presente pra uma amiga querida. Falei, mal não vai fazer, né, eu ter comprado 2. Certamente tem alguém que vai ser feliz com esse livro. E aí eu escolhi uma amiga pra dar ele de presente, enfim. Então eu acho essa história muito engraçada. Acho que foi a primeira vez que eu cometi essa cagada de comprar um livro que eu já tinha. Bom pra eu aprender a lembrar dos livros que eu tenho. É um livro realmente bem escrito, bem interessante. Eu nunca tinha tido contato com a Edith Wharton. E eu tenho uma minha amiga Tari, né, que já foi até citada aqui. Ela gosta muito dessa autora pelo livro Eaten From, que, pelo que eu já ouvi ela falar, tem uma pegada totalmente diferente. É um livro que se passa mais numa história campestre, assim, tem árvores na capa. A Casa da Alegria é bem urbano e conta a história de uma moça que pertence à elite, mas quase não pertence mais. Na verdade, ela tinha uma vida de um certo luxo, só que os pais dela não construíram o suficiente na vida pra deixar de herança. Então, meio que os pais dela morreram e ela vai perder, né, essa vida que ela tem, porque não sobrou dinheiro. E eu acho muito interessante que ela seja uma personagem
extremamente moralmente ambígua, porque ao contrário dos milhares de livros que eu já li, né, ao longo dessa vida de mocinhas de época que querem ter um casamento por amor, né, e lutam muitas vezes contra a sociedade e o desejo de seus pais por isso, a protagonista desse livro, ela sabe que pra manter a vida que ela tem e que ela gosta muito de ter, ela tem que fazer um casamento por dinheiro. Então, em determinados momentos, a gente até sabe que ela tem um sentimento ali por um outro personagem, só que ela sabe que ela tem que conquistar o outro, porque ela tem que casar com o outro, porque ela tem que manter a vida que ela tem. Ela sabe que ela não vai ser feliz sendo chutada dessa vida, e ela meio que quer fazer o que for preciso pra se manter dentro dessa sociedade, ela não quer sair dali. E eu acho muito interessante os caminhos que a autora encontrou pra isso, pra contar essa história. É uma história que, é claro, em determinados momentos a gente vai julgar muito a personagem, mas quem somos nós? Não é pra julgar. Então, eu achei uma pegada muito diferente de tudo que eu já tinha lido, assim, de clássicos com mocinhas. E eu gostei muito desse livro. E por isso ele tá aqui na minha lista. Apesar de estar em 10º lugar, né? Sempre os 10 mais, gente. Eu gostei muito de todos. Então não é demérito nenhum tá em 10º. De 40 foram esses os 10 favoritos, né? Em 9º lugar está Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, um dos livros de não ficção autobiográficos que eu li esse ano. Esse livro é muito bonito. Eu comprei esse livro achando que ele era um livro de ficção, e eu só fui descobrir que ele era autobiográfico quando eu peguei pra ler e li a sinopse. Enfim, essa escritora, que eu não conhecia, ela é cantora de uma banda que chama Japanese Breakfast, e que todas as minhas amigas conheciam, aparentemente, mas eu, como não sou ligada no mundo da música, não fazia ideia de quem era essa moça. Mas, enfim, ela é uma americana de origem coreana, e nesse livro ela vai revisitar não apenas a história dela com a mãe dela, mas também com a Coreia, né, com essas origens que ela tem. Ela não nasceu no país, como eu falei, ela já nasceu nos Estados Unidos, então a relação dela com a Coreia, com essa origem, é bastante tumultuada, porque ela, no fim das contas, ela fala muito sobre não pertencer a lugar nenhum. Ela não se sente americana, porque ela tá ali, né, com os olhinhos puxados, com uma família completamente diferente no meio de um monte de americano padrão na vida dela, mas ela também não se sente coreana, porque ela nunca viveu naquele lugar. Ela não sabe qual país é o dela. E muito disso está retratado na relação dela com a mãe dela, uma mãe coreana, né, por assim dizer. Lendo o livro a gente entende, né, esse perfil materno de uma cultura bem diferente da nossa, né. Então era uma mãe extremamente rígida, mas que dizia que essa rigidez era justamente porque ela sabia que o mundo era rígido e que ela precisava mostrar isso pra filha dela. Então a relação das duas não foi fácil. Não é um livro que narra uma lua de mel entre mãe e filha, muito pelo contrário. É uma relação bastante complicada, mas é uma relação muito pautada pelo amor, né? A gente percebe que a mãe dela sim errou algumas vezes, mas ela amava muito essa filha. E ela, né, contando essa história, ama muito essa mãe e faz quase que uma homenagem pra ela enquanto conta sobre esses capítulos, né, da vida delas. E o título do livro já é muito profundo, né, Aos Prantos no Mercado, e ela conta que toda vez que ela vai no H-Mart, que é um mercado coreano, né, uma rede de mercados, não sei se é coreano agora ou se asiático mesmo, acho que é asiático, que vende, né, comidas e produtos asiáticos nos Estados Unidos, e que sempre que ela vai nesse mercado, ela lembra tanto da mãe dela e se sente tão conectada com a mãe dela e tem tanta saudade que ela chora, né? Então ela fala, toda vez que eu entro no H-Mart, eu choro. E é um livro muito visceral, muito bonito. Não é só isso, né? Ela também conta bastante sobre o seu desenvolver, né? Enquanto mulher, enquanto uma pessoa que não se sente pertencendo a nenhum lugar, e enquanto música, né, ela vai contar um pouco aí da jornada dela pra construir essa carreira, né, pra fundar a Japanese Breakfast. Então, enfim, é um livro bem interessante, bem bonito. Eu acho que eu tô me alongando demais, assim, eu vou ficar 15 anos pra falar dos 10. Vamos pro 8º, que é A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. E eu já vou adiantar que ele ficou em 8º, porque eu tenho um pouco de dificuldade, no fim das contas, de comparar livro de contos com livro de prosa, porque no fim das contas os grandes romances em prosa sempre me marcam mais. Eu tenho certeza que esse livro merecia estar numa posição melhor, mas ele acaba me marcando um pouco menos do que os
outros que ficaram na frente dele por ser de contos, mas é um livro muito bom. Foi meu primeiro contato com a ficção da Simone de Beauvoir, e o que posso dizer é que já tô morrendo de vontade de ter esse contato de novo. Tem um livro que eu tô super interessada, se eu não me engano, chama As Inseparáveis, e que é uma história de amizade, né, que algumas pessoas aí até falam que a Amiga Genial tem ali algumas semelhanças com As Inseparáveis, totalmente platônico, porque na verdade o As Inseparáveis foi publicado muito depois. Se eu não me engano, a Helena Ferrante já tinha escrito a tetralogia, porque foi um livro que, se eu não me engano, foi publicado póstumamente, né, depois da morte da Simone. Mas enfim, já tô me alongando de novo. A Mulher Desiludida traz então 3 contos em que a gente confere a história de 3 mulheres diferentes, mas que estão vivendo fases parecidas da vida. Esse momento da meia-idade, em que você tem filhos adultos, em que talvez, né, você sonhou em construir essa vida, ter essa família, mas agora, enfim, né, seus filhos estão crescidos, dão conta das próprias vidas e você tá ali. Então, uma delas, ela não é mais casada, a outra delas é casada, mas tá vivendo aí um momento de desencontro com o marido, e outra delas tem uma relação muito intensamente forte com o filho, que ela criou pra ser uma coisa e tá sendo outra. E é interessante porque foge muito dos padrões que a gente vê por aqui, né, em geral, né, eu vou fazer uma generalização bem aqui agora, mas a gente vê muito aquela história do pai engenheiro, né, que quer que o filho siga o mesmo caminho. Ali não, a gente tem uma mãe intelectual de humanas, né, acadêmica, pesquisadora, e o filho dela quer trabalhar num troço que dê dinheiro. Então, agora eu já não me lembro se ele quer ser advogado, mas ele, né, ele se volta pra isso, e ele consegue um cargo bom na firma do sogro dele, e ela fica puta, porque ela acha um absurdo que esse filho se venda por dinheiro, esse filho que ela criou na elite intelectual, que era pra estar fazendo pós-doutorado, vai aceitar um cargo numa firma por um salário alto. Ela fica muito puta. E esse conto dos 3, ele me chama muita atenção, porque é uma loucura, né, colocar um filho no mundo é uma loucura, e esperar, né, depois que ele faça exatamente o que você planejou pra ele, né. Então ela tá vivendo uma tormenta profunda, porque esse cara criado, casado, não quer fazer o que ela quer, e é muito doido, isso é muito doido. Mas enfim, é um livro muito bom. Se vocês não conhecem a ficção da Simone de Beauvoir, vale muito a pena. Eu só tinha lido dela um pouco de Segundo Sexo, e sempre imaginava ela mais como escritora de não ficção, mas a ficção dela é muito boa, muito bem escrita, eu gostei muito desse livro. 7º livro da minha lista, então, Como Se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães. Um livro que quando eu olhei ali no Scoob, fiz o recap das leituras, ele quase me passou despercebido, mas não tinha como ele não estar nessa lista, porque ele é um livro muito interessante. A Fabiane Guimarães é uma autora goiana, e eu li, se eu não me engano, no ano retrasado, né, 2022, o Apague a Luz Se For Chorar. Acho que é esse o título dela, e eu gostei bastante. Na época a companhia disponibilizou para os parceiros o e-book, e eu li super rápido, achei mega interessante, tem vídeo aqui no canal. E esse ano ela lançou então Como Se Fosse um Monstro e mandou pra cá. E é um livro curto, fino, mas direto e muito forte, que fala sobre uma mulher que começa a fazer barriga de aluguel pra se sustentar, né? Óbvio, o comércio de barriga de aluguel ele é proibido no Brasil, mas a gente sabe que acontece em diversas situações, e uma delas é a da protagonista, uma menina pobre que é enviada do interior para trabalhar numa casa de família na cidade grande, e ela começa trabalhando como faxineira, mas os patrões estão querendo ter um filho, não conseguem. Ficam entrevistando várias mulheres, depois percebem que, putz, talvez essa daqui que já tá aqui em casa seja uma boa, e esse acaba sendo o ponto de partida pra entrada dela nessa vida. Então ela comercializa o corpo dela, e ela tem vários bebês ao longo dessa vida. E, enfim, no livro a gente já tem ela idosa, contando um pouco dessa história, e tudo que ela pede é que as pessoas não olhem pra ela como se ela fosse um monstro. E é um livro muito potente e muito delicado, muito respeitoso sobre essa temática. Eu achei que a Fabiane acertou muito no tom. Ela é uma escritora super jovem, e eu acho que ela tem um longo caminho pela frente, porque ela é impressionante como ela toca em assuntos polêmicos, extremamente delicados. No livro anterior fala de eutanásia, enfim,
não é bem eutanásia, mas é um assunto polêmico. E aqui também é um assunto polêmico e ela faz isso com respeito e com boa literatura. O discurso dela tá longe de ser puramente panfletário, é boa literatura. Então se vocês não conhecem essa escritora aí, eu ouço pouco falar dela, mas vale muito a pena conhecer. Em sexto lugar da minha lista, então, eu coloquei Euforia, da Ellen Coolhead. E é um livro muito diferente também de tudo que eu já tinha lido, porque é uma obra de ficção sobre a Sylvia Plath. Essa escritora, né, obviamente ela se interessava muito pela figura da Sylvia Plath, e ela decide então escrever esse livro, um diário fictício, né, como se fosse o Diários da Sylvia. É óbvio, né, ela teve contato com muita pesquisa, com os diários verdadeiros da própria Sylvia, mas ela sai com base nisso para criar a própria ficção em cima. Muito do que ela traz ali é extremamente embasado na realidade. E eu achei uma proposta diferente. Eu nunca tinha lido um livro de ficção muito focado, né, sobre uma pessoa real. É quase uma autobiografia de ficção sobre uma pessoa que realmente existiu. E é um livro muito forte. Acho que a história da Sylvia Plath é muito conhecida no meio literário, né? É uma escritora que cometeu suicídio muito jovem, quando estava, né, no auge, assim, da sua carreira. Tinha feito muito sucesso com seu livro A Redoma de Vidro, que retrata uma personagem com problemas emocionais intensos, né, uma personagem muito deprimida. E aqui, Euforia, ele chega a ser um livro claustrofóbico, porque como ele é em formato de diário, a gente realmente fica preso dentro da cabeça da Sylvia, enquanto a gente lê. Uma mulher deprimida, vivendo momentos extremamente delicados, mas não deixa de ser um livro também muito político, que coloca muita luz sobre a problemática das relações, né, do casamento, né, numa época ainda em que o homem tinha ainda mais poder sobre a mulher. Então vai colocar dedo na ferida daquela história da Sylvia Plath com o Ted Hughes, que foi seu marido e que era, né, bastante abusivo e que dominava muito essa mulher, e os dois escritores ali, sendo que ele tinha espaço para brilhar e ela tinha que engravidar e dar conta de criança, engravidar e dar conta de criança. E ela queria brilhar também, né? E tudo isso fica muito intenso em todos os relatos. Eu não li os diários não ficcionais da Sylvia, é um catatal e eu imagino que seja pesadaço. Eu tenho ele há anos na estante, mas eu nunca tive coragem de ler. Mas Euforia foi uma boa prévia da tortura psicológica que ela é isso, mas é um livraço. Se você estiver preparado, eu recomendo bastante. Se não, ficam aí vários gatilhos, porque é muito intenso. Em quinto lugar, na minha lista de 10 favoritos do ano, está Abadia de Northanger. Vocês já sabem, ano que tem Jane Austen, Jane Austen na lista de favoritos do ano, porque não tem jeito, né? A Jane Austen é incrível, e eu nunca tinha lido Abadia de Northanger. Era o meu último livro inédito dela, eu tenho quase certeza disso. Embora eu esteja muito ansiosa para reler Persuasão, porque eu não me lembro de nada, então ele vai ser quase inédito, mas Abadia de Northanger eu não tinha lido mesmo. E eu amei muito esse livro, é um livro em que ela se diverte tanto. Eu achei que ela resolveu flertar com o gótico, né, nessa obra, e ela sai um pouco dos cenários e daquela rotina de costumes que ela escreve tão bem e que a gente gosta, né, nós que gostamos de Jane Austen já conhecemos isso e sabemos que tá tudo bem se ela tivesse só feito isso, porque já era ótimo, né? Ela tem uma sagacidade, uma ironia muito próprias dela pra narrar cenas absolutamente cotidianas, mas aqui em Abadia de Northanger a gente tem esse temperinho a mais, né, porque a gente tem uma personagem que é viciada em romances góticos e aí começa a ver coisas onde elas não existem, porque começa a pensar que a vida dela pode ser um romance gótico, e aí ela começa a se assustar com coisas que, né, criar caraminholas na cabeça. Só que assim, você entra na dela, então eu já tava super assustada também, eu tinha certeza que tudo aquilo era real, e sendo que eu já sabia isso antes sobre o livro, sabe? Mas, enfim, Jane Austen, né? Acho que nada é spoiler e ao mesmo tempo tudo é inédito. Sempre que a gente pega um livro dela na mão, o passeio tá garantido. Eu adoro, gente, eu amo muito Jane Austen, eu posso passar o resto da minha vida lendo e relendo Jane Austen, eu nunca vou me cansar. Ela é incrível, essa mulher era incrível. Em quarto lugar, A Influencer, de Ellie Lloyd. Já comentei sobre esse livro rapidamente lá quando eu fiz as estatísticas, porque é esse o livro que foi escrito por um casal, agora eu não me lembro o nome de cada um deles separadamente, né, mas eles assinam como Ellie Lloyd,
E, gente, é um livro surpreendentemente bom. Eu tinha vontade de ler ele pelo tema, né? Porque aqui a gente vai ter uma história de uma influencer de maternidade que tá sendo perseguida por uma stalker. Mas ele é muito mais do que eu peguei, assim. Eu queria ler pelo tema, mas pensando assim, quero ler pelo tema. Pode ser que seja uma literatura mais ou menos. Gente, o livro é muito bom. Eu devorei esse livro, eu acho que eu li em 3 dias, eu não conseguia parar. É uma história cheia de camadas e pra mim o suspense é quase a coisa que menos importa ali. E sim todo o resto, toda a discussão que esses autores trazem sobre a exposição da vida na internet, a exposição da vida familiar na internet, das crianças e principalmente assim, da responsabilidade de falar com um público tão grande que muitas vezes, né, quando a gente tá por trás de uma câmera, de um celular, a gente não raciocina, né? Porque, sei lá, se você tá num auditório com 1 milhão de pessoas, você tá vendo 1 milhão de pessoas, né? Aquela massa, ela é palpável. Agora, se você tem 1 milhão de seguidores no Instagram, é muito intangível, né? Você vê aqui aquele 1M lá, eu tenho 2.000 e poucos seguidores, né, no Instagram e eu não faço ideia do que seja isso. Então você imagina, né, esses influencers gigantescos que muitas vezes não tem noção do que eles estão falando. E um dos motes desse livro é justamente esse, assim, é uma falta de responsabilidade na criação de conteúdo. Enfim, eu amei esse livro, eu recomendei ele, sei lá, para dezenas de pessoas, né, tirando, é claro, falar sobre ele aqui no canal. Mas é um livro que me pegou muito, assim, e que eu continuo recomendando bastante, então não tinha como ele não estar aqui super bem posicionado na minha lista, porque ele me devorou. Tem livro que a gente devora, mas não devora a gente de volta. Esse livro me devorou, ele explodiu a minha cabeça, assim, ele... Na verdade, assim, não é que nenhuma das discussões que ele traz fossem inéditas pra mim, muito pelo contrário. É como se não tivesse novidade. Mas ele me mostrou muito mais coisa, me trouxe assim, tipo, me mostrou claramente onde pode dar muito ruim, que é uma coisa que eu só pensava, né, e ele trouxe, assim, pra uma história, né, claro que é uma história, mas eu acredito que nada que tá ali seja impossível, gente, nada. E, enfim, é um assunto que é cada vez mais importante, né, porque é isso, a gente tem muito pouco tempo de internet, a gente ainda não aprendeu o quão pode dar errado o que a gente faz por aqui, e pode dar bem errado. Enfim, por fim chegamos ao pódio, né, 1, 2 e 3, né, sempre as posições mais esperadas. E em terceiro lugar está Baiô Sem Data Pra Morrer, do Rui Cossero. Esse livro eu também recebi, eu peguei da Editora Globo, né, eu fui parceira da Editora Globo agora em 2023, e eles mandavam a lista de lançamentos e tal, com uma sinopsezinha de cada livro pra gente escolher o que a gente queria no mês. E eu peguei esse livro, me interessei, mas sem tanta expectativa. E meu Deus, como eu gostei dessa história. O Rui Cossero, ele é um autor estreante português, né, e daí já é interessante, eu adoro ler livros de Portugal, né, eu adoro entrar em contato com essa outra cadência da nossa língua sem tradução, né, pelo menos assim, os livros portugueses que eu consumo, das editoras que eu consumo, eles não têm tradução, então você já tem que entrar em outro universo ali pela forma de falar. E Baiô Sem Data Pra Morrer traz a história de um jovem que se muda pra uma vila, pra uma cidade, uma vila, não me lembro, bem pequena, no interior de Portugal, em que na verdade só moram velhinhos e a cidade tá meio que pra acabar, porque os velhinhos vão morrendo e nenhum jovem tem interesse em se mudar pra lá. Mas a gente tem a figura do Baiô, que é um senhorzinho que ele é tão apaixonado pela cidade, ele tem tanto medo que ela acabe com os velhos que moram lá, que ele começa a reformar por conta dele casas que estão vazias há anos, assim. E ele vai lá, reforma a casa e ele manda uma carta pra família que é dona da casa e fala, sua casa tá aqui largada, mas ela tá reformadinha, se você quiser visitar, se quiser morar por aqui. E ninguém nunca respondeu a ele, tá há anos fazendo isso. Só que esse jovem tá num momento ruim da vida dele, ele fala, e se, né? Ele pega essa carta e ele vai passar uma temporada nessa vila, e aí ele constrói uma amizade muito bonita com o Baiô, e aí a gente tem aquele clima de cidade do interior, e aí a gente tem toda uma história também de que existe um livro que um médico deixou de herança pro Baiô, o médico da cidade, em que, com base, né, nos estudos que ele fazia e na análise que ele fazia dos comportamentos, do estilo de vida e da saúde de cada um daqueles moradores, ele conseguia precisar com quase certeza quando cada um ia morrer. E só tem um nome faltando nesse livro, o do próprio Baiô. E ninguém sabe se o médico não quis colocar ali porque ele pretendia dar o caderno de herança pro Baiô e achou que não seria legal ele saber da própria morte, porque as informações eram sigilosas, ele não passava para as pessoas. Ou se é porque Baiô é imortal. E aí
o jovem, né, que tá lá, e que é o narrador do livro, constrói essa amizade com o Baiô, eles começam a reformar as outras casas juntos e sempre ficam aí com essa pulguinha atrás da orelha, né, dando check em todas as mortes que o médico previu e estão acontecendo e confabulando. Será que Baiô vai morrer um dia? Não sei, isso vocês vão ter que ler o livro pra saber, mas vou dizer assim, adorei conhecer esse escritor, valeu muito a pena, foi, né, bom, a terceira melhor leitura do ano, então se vocês ficaram interessados no livro, tô aqui pra recomendar novamente. Em segundo lugar, Peito e Ovos, da Mieko Kawakami. Pra esse aqui não saiu resenha ainda, porque eu tô com uma série de resenhas atrasadas, mas é um livro muito incrível também, e que traz muitos temas bastante profundos, bastante delicados, e que giram em torno da mulher na sociedade, né? A Mieko Kawakami é uma escritora japonesa e ela vai mostrar, né, o quão as mulheres no Japão estão fragilizadas perante as expectativas da sociedade e o julgamento, né? Então aqui a gente tem a história de duas irmãs. Na primeira metade do livro, uma delas resolve que vai fazer uma cirurgia para colocar silicone e a outra julga bastante, não vê sentido naquilo. Ela já é uma mulher mais velha, já é mãe de uma adolescente. Por que que ela inventou essa história, né? Botar peito, que coisa mais sem propósito. E ela mesma vai se ver extremamente julgada quando na segunda metade do livro ela decide dar um novo rumo pra vida dela. Ela é uma mulher solteira, sem filhos, e que decide fazer uma inseminação artificial, partir pra uma produção independente. Imagina, né? É o caos, né? Todo mundo tá ali pra apontar um dedo, principalmente essa irmã, que não foi compreendida lá atrás quando quis pôr silicone. Não é que é de vingança, né? Acho que elas não percebem que elas fazem isso, o quanto elas queriam bancar o que elas queriam, mas estavam ali preparadas pra julgar a outra. Só que daí o livro vai pra uma discussão profunda sobre métodos de reprodução assistida, principalmente focado na produção independente, e também sobre a geração de vida em si, né? Ele acaba saindo do campo da inseminação e vai pro ter filhos, né? Temos o direito de ter filhos. Ele entra numa pira muito maluca sobre a pessoa que nasce nunca tem o direito de escolher se ela queria nascer, ser uma pessoa ou não. E aí tem uns defensores anti-vida que falam que a gente não tinha esse direito de colocar uma vida no mundo que não pediu pra nascer. Gente, é muito maluco, assim. Eu nunca tinha pensado nisso, nesse viés. Imagina, é impossível, né? A gente não tem como saber isso, realmente, né? E é muito maluco, é muito doido. Você tem que, sei lá, aceitar a pira e embarcar no livro e ouvir ali os argumentos das pessoas que estão desse lado da discussão e pensar, caraca, né? Pode até fazer sentido em algum grau, mas enfim, é uma coisa que tá além, muito além. E digo eu isso grávida agora, né? Quando eu li eu não tava grávida, mas é muito maluco pensar em todas essas coisas. Mas é um livro muito interessante, muito bem conduzido, eu gostei muito de ler. Enfim, recomendo bastante também. E por fim, 84 anos depois, chegamos ao livro que ganhou o primeiro lugar nessa lista. E, em geral, o primeiro lugar ele é bem difícil de decidir. Tipo, Peito e Ovos seria também um forte candidato. Mas, quando eu bati o olho nesse livro ali no Scooby, eu sabia que era ele. Eu não tinha botado nem o resto da lista. Ele não é um 5 estrelas, ele é um 4 estrelas. Mas eu sabia que o primeiro lugar era dele. Sei lá por quê. Que é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Um livro que eu fiquei anos querendo ler. Mas nunca colocava como prioridade. Também ele tava numa edição super esgotada quando eu fiquei sabendo dele pela primeira vez. E aí alguns anos depois, né, a companhia relançou, se eu não me engano foi em 2022. E daí ano passado, já não me lembro se eu comprei em 22 ou se eu comprei em 23. E também ele ficou fazendo um serãozinho na minha estante até eu criar coragem. Mas quando eu criei, eu li e que leitura! Assim, é muito difícil de definir esse livro, porque ele tem polinarrativa, né? A gente tem ali vieses de diferentes personagens e é um livro de treta de família, com fofoca de vizinhança de interior pulando por todo lado, e uma família cheia de treta e personagens transgressores e confusão, caos, maluquice, assim. Eu nem sei, eu não me lembro o que eu falei na resenha desse livro, mas eu sinto que pouco que eu fale já seria spoiler. Eu vou dizer que é um livro incômodo, mas é um livro muito interessante, é um livro que tem passagens extremamente gráficas
sobre diversos assuntos, mas eu diria assim, principalmente sobre doença, né? A gente tem uma personagem que é meio que o centro desse livro, né? Quase tudo nele gira em torno dela, que é a Nina, e ela tem um câncer muito agressivo e o autor não tem pena, assim, de narrar o avançar dessa doença, né? E os sintomas da Nina, que você tá lendo aquilo, parece que você tá sentindo as dores que ela sente, porque é uma coisa muito louca. Era uma época ainda, né, que um diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença de morte, não se tinha o que fazer. O médico dizia, vai pra casa, toma remédio pra dor e espera. Então é muito dolorido isso, mas assim, isso é só um pedaço do livro, né, nem é o foco, né, o foco é o quanto essa personagem, essa Nina, virou o sol dentro dessa família e tudo ali gira em torno dela. E não vou falar mais sobre isso. Se vocês quiserem saber mais sobre esse livro, assistam a resenha que eu fiz aqui. Só vou dizer que é um livro incrível e é um daqueles livros que você lê o capítulo final e ele muda metade, sei lá, 75% de toda a sua compreensão sobre a obra. Dá vontade de começar a ler de novo, sabendo do que eles contam no final, pra entender tudo aquilo de outra maneira. Porque ele tem um desses finais bombásticos que faz você pensar em tudo que já passou e tentar recolocar ele na sua cabeça com esse novo paradigma. Enfim, um livro muito bom, extremamente transgressor, mas que acabou marcando muito esse meu ano e virou então a leitura favorita de 2023. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo gigante com as estatísticas e os favoritos. Comentem aqui embaixo o que vocês quiserem sobre as leituras de vocês do ano, sobre o que vocês pensaram das estatísticas, dos favoritos, que eu vou adorar saber e pretendo voltar muito em breve com todas essas resenhas que eu tenho atrasada. Desejo um 2024 excelente pra vocês, não só de leituras, mas também de vida, e continuaremos aí compartilhando todas essas histórias. Um beijo e até a próxima. Tchau!